Então, gente, boa noite. Meu nome é Silvana Barbosa. Eu sou professora, numeróloga cabalista e radiestesista há 40 anos. Eu estou fazendo essa pequena live para esclarecer algumas dúvidas que surgiram no meu privado a respeito de uma máquina de emissão de energia que eu trabalho dentro da radiestesia há muito tempo, tá? Inclusive, recentemente, eu estou fazendo um trabalho, um protocolo de uma pessoa alcoólatra, que infelizmente eu não posso relatar coisas aqui, né? E para não expor o cliente, e esse trabalho tá sendo um trabalho de muito sucesso, porque há uma semana que a pessoa não bebe. Então a gente está utilizando os gráficos, a radiestesia, a máquina para fazer esse trabalho. E aí hoje eu resolvi postar sobre a assinatura, que é uma coisa que acontece dentro da numerologia, não é? A pessoa faz um mapa de numerologia comigo e começa a ter sucesso, começa a progredir, as coisas começam a acontecer, né? Ela começa a ter prosperidade, começa a ter abundância, as coisas começam a fluir. E daqui a pouco, depois de um tempo, depois de um ano e pouquinho, as coisas começam a parar de novo. Então isso, gente, é uma coisa normal acontecer, porque a pessoa... o que acontece com a humanidade? Geralmente o ser humano ele faz isso, ele procura facilidade em tudo que ele quer fazer, ele procura facilidade. Então o que acontece? Ele vai fazer um mapa de numerologia, ele vai ter ali uma orientação que ele deve cumprir, ele vai ter a assinatura dele de sucesso, vai ter essa orientação e ele começa com todo o gás trabalhando aquilo ali e as coisas começam a acontecer, porque nós vivemos o quê? No mundo de ACA, no mundo da ação. Nesse mundo, se você não age, as coisas não acontecem. E aí a pessoa começa a ter prosperidade, abundância, começa a fluir. De repente, daqui a um ano e pouquinho, para tudo. Por quê? Porque ele, na cabeça dele, ele acha que a partir do momento que as coisas começaram a fluir, elas vão fluir sempre. Só que não é assim que acontece. Tudo na vida a gente precisa regar. Não é assim quando a gente tem um relacionamento? A gente precisa regar o nosso relacionamento. A gente precisa regar as nossas amizades. E assim a gente precisa fazer com a numerologia e com a nossa assinatura. Então, a partir do momento que a pessoa começa a imaginar que as coisas começam a fluir e vão continuar assim para o resto da vida, ela acaba perdendo essa conexão entre ela e o mapa de numerologia. E tudo aquilo que ela precisa fazer para que dê andamento àquilo que ela deseja, que é a prosperidade e a abundância. E aí o que acontece? Para tudo. Então essa máquina, esse trabalho de reenvio de energia é um trabalho para evitar de você fazer outro mapa, de você ter que mexer em outra assinatura. Então você tem essa máquina que é para fazer esse reenvio de energia, né? E eu trabalho com isso. Muitas pessoas procuram empresários quando a coisa para. E o que nós estamos vivendo hoje? Um momento de muita paralisação por causa do ano 9, que é um ano de finalização. Então as pessoas procuram exatamente para reativar aquilo que está parado, exatamente porque ele acabou não alimentando aquela energia que foi dada para ele desde o início. Ele não alimentou aquilo ali, ele começou a achar que as coisas iam fluir e que iam fluir para sempre, e não é assim. Tudo na vida a gente precisa alimentar. Se a gente não alimentar um relacionamento, a gente perde, né? Se a gente não alimentar uma amizade, a gente perde. Se a gente não se alimentar, a gente fica doente. E assim a nossa energia. Se a gente não ficar o tempo inteiro trabalhando essa espiritualidade, principalmente nesse mundo que nós vivemos hoje, e tudo que a gente está vendo no mundo, né? Está tudo de perna para o ar, tudo de cabeça para baixo. Se você não ficar trabalhando isso o tempo inteiro, aquilo que você fez vai chegar uma hora que vai parar. Porque isso é uma coisa natural, você perde a conexão. Então eu estou fazendo essa mini live que é para a pessoa entender, porque surgiram muitas dúvidas, né? As pessoas perguntando, mas vem cá, eu faço o que então? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, tenho que pagar mais alguma coisa? É claro que aquilo ali tem um preço, mas não custa o preço de um mapa de numerologia, é bem mais em conta, né? Mas a partir do momento que você tem a sua assinatura, não é? E que você precisa reativar, é só me procurar que eu faço isso através da máquina, né? A gente tem uma máquina de envio de energia que facilita o trabalho do radiestesista, né? Que acelera o trabalho do radiestesista.
Então foi por isso que eu parei aqui. Quem quiser ver o vídeo da máquina, tá lá na minha página. Eu postei aquilo ali porque eu estava fazendo um trabalho para uma pessoa e eu postei e isso gerou uma série de dúvidas. Então isso é uma coisa muito recorrente, né? A pessoa faz o mapa e ela acaba se desconectando porque ela começa a ver que as coisas estão acontecendo. O que ela faz? Ela meio que abandona tudo que foi dito para ela fazer. E aí, o que acontece? Você começa a cair na energia de estagnação. E aí paralisa tudo. E para evitar de você fazer um outro mapa, de você fazer um outro trabalho, ter um outro gasto de numerologia, a gente faz essa reativação através da máquina. Por isso que eu parei aqui para explicar para vocês. Quem quiser fazer um mapa de numerologia ou reativar a sua assinatura de sucesso, a sua assinatura de poder, é só me procurar via WhatsApp. Eu vou deixar o contato aqui, né? Eu atendo via WhatsApp, mas o mais fácil é a pessoa me procurar ali pela minha bio. Tem uma abazinha escrita, tem ali todos as minhas credenciais. Eu sou terapeuta credenciada, aqui não tem ninguém aqui sem eira nem beira. Eu sou Rosa Cruz, sou estudante de ocultismo há 40 anos, sou radiestesista há 40 anos, trabalho com isso há 40 anos e eu só coloquei aquilo ali para mostrar uma curiosidade para quem não conhece, né? Que é uma máquina que acaba adiantando o envio, o fluxo, né, de energia através dos gráficos. A gente acelera aquilo ali, né? E é uma coisa necessária para se fazer quando as coisas param, né? Quando você faz o seu mapa de numerologia, quando você obtém sua assinatura e aí aquilo fica paralisado. Você perde essa conexão com o mapa de numerologia, achando que aquilo que começou a fluir vai fluir para sempre. E nada na vida flui para sempre. Tudo a gente precisa regar. Um amor precisa ser regado, um trabalho, uma amizade, senão a gente vai perdendo ao longo da vida, assim como essa conexão com o espiritual. Tá certo, gente? Então, obrigada para quem esteve aqui ouvindo, né? Quem quiser ver o vídeo e ver a máquina que eu estou falando, ela está ali na minha bio. E quem quiser me procurar para fazer um mapa de numerologia cabalístico, é só entrar em contato comigo via internet ou fazer um trabalho de radiestesia. Como eu disse, estou fazendo um trabalho agora com uma pessoa alcoólatra, não é? Ai, que legal, tá vendo? Legal. Fiz o meu mapa numerológico com você e foi legal. Porque assim, a gente precisa dessa informação, não é? Não adianta a gente querer tatear o escuro, a gente não vai para lugar nenhum. A única coisa que a gente vai fazer é perder tempo. A gente perde tempo e perde oportunidades, não é? É claro que o mapa, ele não é nada milagroso, que as pessoas procuram milagre. E milagre não existe. A gente tem todo um trabalho. A gente tem que olhar para dentro, a gente tem que trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado. E à medida que você vai trabalhando, as coisas vão acontecendo. E dá uma sensação tão legal, sabe? Porque você começa a trabalhar aquilo ali. Conheço Montes Claros, hein? Conheço Montes Claros, uma cidade linda. A gente vai trabalhando a nossa energia e é uma coisa tão legal que a gente vai vendo que as coisas vão acontecendo. Agora, infelizmente, é da natureza do ser humano abandonar aquilo pelo caminho, porque ele imagina que aquilo que foi liberado para ele naquele momento vai ser liberado para sempre. E não é assim que acontece, não é? A gente precisa regar. Tudo na vida precisa de rega, precisa de poda e precisa de rega. E se a gente não tem esse cuidado, né, de regar, de estar sempre em contato com o mapa, sempre lendo, sempre procurando aparar, né, podar aquilo que está errado na nossa vida, as coisas vão caminhar para a estagnação e vai voltar tudo a estaca zero. E esse aparelho, exatamente, ele serve para isso, né, para reativar aquela assinatura, evidentemente, por um preço bem mais em conta do que um mapa de numerologia. Tá certo? Muito obrigada para quem ficou até agora. Estou atendendo pessoas via WhatsApp. Quem quiser falar comigo, é só clicar na bio lá, puxar lá a minha identificação, rede social, o meu site e as minhas credenciais, né, de terapeuta. E qualquer coisa é só me procurar via WhatsApp que eu falo com vocês. Paz profunda, até amanhã, fiquem todos com Deus.